Primeira pergunta que eu coloquei aqui é: por que a gestão de documentos é tão importante na engenharia? Existem alguns motivos, eu vou apresentar aqui alguns deles. Primeiro, porque o ambiente de engenharia, um projeto de engenharia, ele é composto por muitos grupos de profissionais. Nós temos aqui, por exemplo, a empresa que faz o projeto, a empresa que constrói, o cliente, fornecedores de equipamentos, todos esses grupos compartilhando, criando uma grande variedade e quantidade de documentos. Por conta disso, é necessário que você tenha algum tipo de ferramenta, metodologias, para conseguir fazer a gestão dessas informações. São muitas informações indo e vindo, e você precisa, então, ter algo que te ajude nesse controle, né? Um outro ponto importante é a questão que, se você tem um extravio de um documento dentro de um ambiente de engenharia, ou você tem um equívoco no uso do documento mais atual, né? Você acaba utilizando um documento desatualizado, isso pode causar para o empreendimento, para o projeto, não somente um grande prejuízo financeiro, mas também riscos de acidentes, né? Pode causar aí, inclusive, acidentes fatais, né? Você imagina você executar uma obra em que um determinado documento com a memória de cálculo, com o desenho, está desatualizado e não está passando nos requisitos mínimos da norma. Isso pode acontecer se você não tiver uma boa gestão da informação dentro do ambiente de engenharia. E um outro ponto é: se você tiver um acesso rápido e confiável às informações, aos documentos, isso vai traduzir num projeto, num empreendimento concluído mais rapidamente. E automaticamente isso aumenta a lucratividade das empresas de engenharia. Então, por conta dessas características, é que a gestão documental ela é tão importante no ambiente de engenharia. Vou explicar para vocês agora o que é um EDMS. As características diferenciadas dos documentos técnicos de engenharia exigiram a criação de um tipo de software que ele não só gerencia documentos administrativos, mas também documentos técnicos. A gestão de documento técnico não é todo gerenciador de documento que consegue atender. Você precisa ter, por exemplo, visualizadores de AutoCAD, visualizadores de modelos 3D. Você precisa ter ferramentas para fazer remessas de documentos, também chamadas de emissões, né? Você gera as GRDs, as guias de remessa de documento. Ou seja, é um ambiente particular que tem uma série de funcionalidades necessárias, então o software precisa estar adaptado a isso. Por conta disso, surgiram os gerenciadores eletrônicos de documento de engenharia, ou EDMS, que na verdade é a abreviação desse termo em inglês, Engineering Document Management System, para gerenciar esse tipo de documentos. Quais são as vantagens do uso de um EDMS dentro do ambiente de engenharia? Primeiro, você consegue localizar os documentos de uma forma mais rápida. Fluxos mais rápidos de informação. A informação, ela transita, né? Ela trafega, ela circula de uma forma mais ágil. Informações mais assertivas, você tem uma garantia muito maior de que você está acessando um documento atual, né? A última versão do documento. Você praticamente elimina a questão de extravio de documentos e o uso de documentos desatualizados. Um bom EDMS ele tem uma série de travas, uma série de funcionalidades que busca garantir isso, que a pessoa está usando sempre a última versão e revisão. Por exemplo, o ideal é que você separe as revisões anteriores num ambiente protegido, que você só libere para determinadas pessoas. Tudo isso são ações de segurança. E, consequentemente, você então consegue reduzir a questão de prazo e custos de projetos, gerando uma maior lucratividade. O EDMS, isso é comprovado. Inclusive, eu convido vocês a participar da nossa oficina, que vai ser no dia 31 do 8, na semana que vem, quarta-feira da semana que vem, às 19 horas também, onde a gente vai abordar exatamente essa questão da lucratividade. Vai ser um exercício também prático, eu vou apresentar um caso de sucesso,
onde a gente conseguiu fazer um estudo de quanto um EDMS consegue dar de retorno financeiro para um projeto. Vai ser bem interessante, não perca também essa nossa conversa. E por último, a questão do impacto ambiental. Você, quando tem um EDMS, naturalmente você circula uma quantidade menor de papel, e aí com isso você tem um impacto ambiental, também você reduz o impacto ambiental do projeto. Bom, por que o uso de EDMS tem crescido? É fato que no Brasil, não só no Brasil, no mundo, o uso desses softwares ainda é baixo, o percentual de uso ainda é baixo, tá? E isso se deve ao fato de que antigamente esses softwares eram caros, o uso deles era complexo e existiam apenas fornecedores internacionais. Então, a questão do suporte era um problema. Você abria um chamado, muitas vezes demorava uma semana para você ter uma resposta, também a questão da língua e tudo mais, então isso acabava criando entraves ali, bloqueios para que as empresas nacionais adquirissem esse tipo de software. Hoje em dia, o cenário é completamente diferente. Tá? Nós temos soluções nacionais robustas e de alta qualidade, com valores acessíveis, uso amigável e novas funcionalidades. Por conta disso, tem crescido o percentual de empresas com o uso desse tipo de software, e as empresas que ainda fazem o controle manual, elas estão ficando para trás e estão perdendo mercado.